Uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, trouxe um dado que, olha, não ganhou o destaque que a gente esperava no noticiário político. Mesmo sendo um levantamento muito utilizado por grandes veículos, sabe? O recorte apresentado revela um cenário que contraria parte do discurso dominante sobre a corrida presidencial de 2026. E nesse levantamento específico, os números mostram uma vantagem clara de um nome da oposição num segmento, um segmento bem estratégico do eleitorado, enquanto figuras centrais do governo aparecem bem atrás. E ainda assim, esse dado tem circulado de forma discreta, quase silenciosa, fora do debate público mais amplo. Mas antes de continuar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Ok, então, o que a gente tem aqui é um aparente descompasso, né? De um lado, a história que se conta sobre o cenário político, do outro, números brutos que parecem sugerir uma outra realidade, pelo menos em parte. A nossa missão hoje é justamente mergulhar nessa discrepância e tentar entender o que ela significa. Exatamente. E acho importante deixar bem claro, né? O objetivo aqui não é cravar um resultado para 2026, isso seria impossível e até irresponsável. O exercício é outro, é analisar como a informação política é construída e principalmente o que os dados que não viram manchete. O que eles nos dizem sobre o tabuleiro político brasileiro, que é super complexo, super fragmentado. É um convite para a gente olhar um pouco além do óbvio. Perfeito. E para todo mundo entender a força desse contraste, vamos primeiro estabelecer o cenário, a narrativa que geralmente a gente ouve. A história que é contada com frequência, né? Especialmente por aliados do governo e parte da análise política. Ela se baseia em algumas ideias bem fortes, quase premissas. Sim, é uma construção de discurso, né? Fala-se muito em um apoio popular amplo, consolidado, uma narrativa de que o discurso da inclusão social, da recuperação econômica, que isso ressoa com a grande maioria da população, e aí cria-se uma base social que seria sólida e, por consequência, uma liderança nacional quase inquestionável. Essa é a imagem que se projeta. Exato. A ideia de um bloco coeso, de uma força majoritária. E projetar essa força é uma ferramenta política essencial para qualquer governo. Serve para energizar a própria base, sabe? Para desmobilizar a oposição e também para sinalizar estabilidade para o mercado, para outros atores políticos. A grande questão que esses números trazem é, essa percepção de um bloco monolítico, ela se sustenta quando a gente coloca uma lupa sobre os diferentes estratos do eleitorado? Ou será que existem fissuras importantes nessa muralha? Exatamente, Agi, que é isso que olha, começa a ficar mais complexa. Vamos aos fatos, direto da fonte. A pesquisa em questão é do Instituto Atlas Intel, feita em parceria com a gigante da informação financeira Bloomberg. Ou seja, a gente não está falando de um levantamento qualquer. Tem credibilidade e tem alcance internacional. E a metodologia reforça isso. Foram ouvidas 5.418 pessoas. É muita gente. Em todo o Brasil, entre os dias 15 e 20 de janeiro. E a margem de erro é de só 1 ponto percentual, para mais ou para menos, o que dá uma precisão estatística muito alta. 1 ponto percentual. E claro, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo é para dizer que, olha, os dados são robustos. Exatamente. E agora, vamos ao núcleo da questão. Dentro desse universo de entrevistados, em um recorte específico, os números para a sucessão presidencial de 2026 foram os seguintes. Em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro, com 43,3%. Em segundo, Luiz Inácio Lula da Silva, com 24,8%. E em terceiro, Tarcísio de Freitas, com 14,5%. Uau! Vamos pausar nesses números por um instante. A diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de 18,5 pontos percentuais. Em política, isso não é uma vantagem. Isso é um abismo. Uma margem, assim, extremamente expressiva. É um número que salta aos olhos, né? E aqui eu preciso frisar para ficar muito claro para quem nos ouve. Isso não é opinião nossa. Não é uma análise ou interpretação. São os números exatos, como foram apresentados no levantamento da Atlas Intel com a Bloomberg. Mas a pergunta que fica no ar é:
Que recorte específico é esse que produz um resultado tão diferente do cenário nacional que a gente vê por aí? E essa é a peça feltava para o quebra-cabeça. O recorte analisado foi o do eleitorado evangélico. E quando você nomeia o grupo, o resultado, embora chocante, ele começa a fazer mais sentido dentro de uma lógica política recente. Certo. Agora o dado tem nome e sobrenome. Mas por que esse segmento, o eleitorado evangélico, é tão estrategicamente crucial? Por que um resultado desses acende um sinal de alerta tão forte? Por uma combinação de fatores, na verdade. Primeiro, o tamanho. As estimativas variam, mas a gente está falando de um grupo que hoje representa algo em torno de 30% do eleitorado brasileiro, e com projeção de crescimento. Não é um nicho, é uma fatia massiva da população. Sim, 30%. Segundo, o nível de organização e engajamento. É um eleitorado com uma capilaridade social imensa, influenciado por lideranças religiosas fortes e com uma capacidade de mobilização em rede que poucos grupos políticos possuem. Entendi. Eles não são apenas um número, são uma força organizada. Precisamente. E terceiro, eles se tornaram um dos campos de batalha mais decisivos da política brasileira. Nas últimas eleições, a gente viu que o alinhamento desse grupo foi fundamental para o resultado. Portanto, um dado que mostra uma desvantagem de quase 20 pontos para o atual presidente nesse campo não é apenas um dado ruim. É um indicativo de que um dos pilares de sustentação da oposição não só continua de pé, como parece mais forte do que nunca. Entendi. Então que a gente tenha um dado robusto de um segmento populacional que é decisivo e que mostra uma liderança avassaladora da oposição? A pergunta lógica, então, é: por que a gente não viu isso estampado nas manchetes dos jornais? Por que essa informação circulou de forma tão restrita? E aqui a gente entra no que eu chamo de ciclo de vida seletivo da informação política. Quando um número confirma uma narrativa dominante, por exemplo, um dado agregado que mostra o presidente liderando a corrida nacional, esse número ganha os holofotes, vira manchete, gera debate, é analisado por todos os ângulos. Ele cumpre o roteiro esperado, digamos assim. Exato. Mas quando um dado como este do recorte evangélico desafia ou contradiz frontalmente essa narrativa, ele tende a seguir um caminho bem diferente. Ele não é necessariamente escondido, mas a circulação dele é muito mais contida, sabe? Fica restrito aos relatórios completos, às análises de nicho, aos grupos de discussão de especialistas. Ele não chega na grande conversa pública com a mesma intensidade. Mas você acha que isso é uma escolha consciente dos veículos de comunicação? Uma tentativa de proteger uma narrativa? Ou é algo mais sutil, tipo uma preferência por aquilo que é mais simples de explicar como cenário nacional? É uma ótima pergunta e a resposta provavelmente é uma mistura de fatores. Existe sim uma tendência de focar no quadro geral, no big picture, porque é mais fácil de comunicar, né? O cenário nacional agregado é a história principal. Os recortes são as notas de rodapé. Mas é difícil ignorar que também existe um componente de alinhamento narrativo. Um dado que mostra uma fraqueza tão grande do governo e uma força tão expressiva de um nome ligado ao bolsonarismo, ele é desconfortável para uma parte do establishment político e midiático. Falar sobre isso significa admitir que a oposição está muito mais viva e consolidada em segmentos-chave do que o discurso oficial gostaria de reconhecer. Então, o que a gente tem é a criação de uma realidade percebida que é mais simples e talvez mais palatável do que a realidade complexa dos fatos. Quase uma versão editada da pesquisa, por assim dizer. Exatamente. E isso nos leva a um ponto super importante para quem quer entender política de verdade. É fundamental desconfiar das médias. A política brasileira não se resolve na média. Ela é um jogo de nichos, de segmentos, de regiões. Aquele famoso exemplo da temperatura é perfeito aqui. Gosto dessa analogia. Olhar só o dado nacional agregado que, hipoteticamente, mostra um empate técnico, é como dizer que a temperatura média do Brasil é de 24 graus. Essa informação não serve para nada. Ela não descreve a realidade de quem está no Nordeste a 35 graus, nem de quem está no Sul a 10 graus. Da mesma forma, a média eleitoral esconde que há segmentos, como o evangélico, onde a temperatura política está fervendo a favor de um lado, enquanto outros segmentos podem estar completamente alinhados com o outro.
E para a gente ser justo nessa análise, é importante dizer que o inverso também é verdadeiro, certo? A mesma pesquisa provavelmente mostra a força do governo em outros recortes específicos. O que os dados mostram, quando a gente olha para eles sem filtro, é a formação de redutos eleitorais cada vez mais distintos e entrincheirados. É um país politicamente dividido em ilhas. E ignorar a força da oposição na ilha evangélica é tão perigoso para uma análise quanto ignorar a força do governo na ilha dos beneficiários de programas sociais, por exemplo. Perfeito. A análise política séria não escolhe os dados que mais lhe agradam. Ela olha para o todo. E o todo, neste momento, aponta para um cenário de polarização consolidada em bases diferentes. O bolsonarismo fincou uma bandeira muito sólida num território demográfico que é gigantesco e estratégico. Fingir que essa bandeira não está lá ou que ela é pequena é um erro de análise brutal. É subestimar a resiliência de um movimento político que, apesar de tudo, mantém uma base de apoio leal e massiva em setores cruciais da sociedade. Fica claro, então, que a gente está diante de um cabo de guerra muito mais equilibrado do que a narrativa principal sugere. De um lado, um discurso que projeta uma imagem de coesão, de apoio majoritário. Do outro, números que revelam um cenário fragmentado, com focos de força da oposição muito bem definidos, mas que, por uma série de razões, não recebem a mesma atenção na grande arena do debate. É um lembrete poderoso de que, no jogo político, a percepção e a realidade nem sempre andam de mãos dadas. E, às vezes, a parte mais reveladora de uma pesquisa não é o número que ela mostra, mas o silêncio que se forma ao redor dele. Quando os números mostram uma realidade diferente da narrativa, o desconforto não está nos dados, está em quem prefere não falar sobre eles. Você acha que essa liderança de Flávio Bolsonaro mostra uma derrota clara de Lula nesse recorte do eleitorado, ou acredita que esses números não refletem o cenário real de 2026? Deixe a sua opinião nos comentários.